É tão bom ter conosco online. Ainda estou me acostumando com esse formato de pregar para centenas de milhares de pessoas e ter 10 na sala. Mas essa manhã vamos orar e falar sobre avivamento pessoal. Então, Espírito Santo, estamos muito agradecidos pelo que está fazendo em todo o mundo. Os profetas profetizaram que se moveria por todo o mundo e, Senhor, estamos tão agradecidos que tem se movendo em todos os países, cidades e corações. Disse que derramaria seu Espírito sobre toda a humanidade. E, Senhor, estamos buscando que nesse dia que se derrame seu Espírito sobre cada pessoa. Senhor, oramos para que, enquanto as pessoas ouvem hoje, elas tenham um encontro contigo. Que essa palavra os leve a uma experiência. Senhor, oramos para que haja corações abertos e mentes abertas, que doentes sejam curados, que pessoas sejam libertas enquanto ouvem, que muitas pessoas venham à salvação hoje através da cruz de Cristo. Senhor, oramos que o nosso testemunho, o testemunho de Jesus, as coisas que aconteceram na minha vida, as coisas que aconteceram em nossas vidas, se tornem o espírito da profecia. Que o Senhor fez comigo, que faça novamente. O que fez por nós, que faça novamente. Senhor, liberamos isso sobre as pessoas agora. Oramos para que, quando as pessoas escutem essa mensagem, literalmente elas sejam curadas, que literalmente sejam libertas, literalmente que sejam salvas e que libere prosperidade de alma sobre as pessoas que nos ouvem. No nome de Jesus, amém. Bem, estamos nessa série sobre o Deus de avivamento. Pode ver o banner aqui atrás de mim. Estamos falando nessa parte da série de avivamento pessoal. Esse avivamento no país, o avivamento na igreja, na verdade começa com o avivamento em meu coração, em nossos corações. Eu quero contar um pouco sobre a minha história. Na semana passada, o Bill compartilhou sua história e foi tão divertido ouvir a história do Bill, porque Kathy e eu estamos com Bill e Benny por 41 anos. Na verdade, moramos com Bill por 6 anos. Isso foi muito divertido. Tínhamos um rato que fugia pela casa e Bill não estava super empolgado com essa parte do avivamento. Mas nos divertimos muito juntos ao ouvir o Bill contar a sua história sobre Deus tocando ele à noite e com eletricidade passando pelo seu corpo. Eu me lembro no dia seguinte ter uma conversa com Bill sobre a sua experiência e como ele estava tocado e o quanto essa experiência aprofundou o seu relacionamento com o Senhor e aprofundou o seu desejo de ver todos tocados pelo Senhor. Eu quero contar um pouco da minha história. Eu não fui criado em um lar cristão. Meu pai se afogou quando eu tinha 3 anos de idade. Já compartilhei isso muitas vezes em nossa igreja. Minha mãe se casou outras 2 vezes. 2 homens que não gostavam de mim. Agora eu percebo que eles não gostavam de si mesmos, mas isso era um pouco difícil de entender naqueles dias. Minha mãe tinha acabado de se divorciar e morávamos em uma casa e tínhamos um ladrão querendo invadir nossa casa várias vezes na semana. De fato, chamamos a polícia, não sei, provavelmente 5 dias na semana por quase 1 ano. Minha mãe estava coberta de psoríase, principalmente pela ansiedade da situação, da cabeça aos pés, ela tinha psoríase em todo o corpo. Por causa do ladrão tentando entrar em nossa casa, ela dormia com um rifle, eu dormia com um rifle no meu quarto, tinha 15 anos de idade, tinha um irmão e uma irmã mais novos. E como pode imaginar, foi um período muito estressante, sendo o irmão mais velho da família e tendo minha mãe prostrada no sofá, constantemente em ansiedade e doente. Não tinha nenhuma esperança em Deus, não conhecia Deus e nunca havia experimentado a Deus. A pessoa mais influente da minha vida era o meu avô. Ele, na época, era ateu. Um dia eu vou contar a história do meu avô recebendo o Senhor 1 ano antes dele falecer. E ele literalmente teve visitas de anjos. Mas voltando à minha história, estava deitado acordado à noite, como costumava fazer, e com uma grande ansiedade. Podia ouvir minha mãe na sala, dormindo no sofá. Na verdade, o ladrão veio à nossa casa algumas vezes e entrou na casa.
Eu já tinha dado um tiro nele, ele passou pela minha janela e peguei a arma, provavelmente eram 2 da manhã, e gritei, ele pulou pela janela e atirei nele. Então foi um tempo muito estressante. Acho que foi naquela noite ou na noite seguinte que eu disse em voz alta: se existe um Deus, se curar minha mãe, vou descobrir quem você é e vou servi-lo pelo resto da minha vida. E uma voz audível disse: meu nome é Jesus Cristo e você tem o que pediu. Acordei na manhã seguinte e minha mãe estava completamente curada da psoríase. Na verdade, esqueci de falar sobre essa parte. Essa voz falou comigo: meu nome é Jesus Cristo, você tem o que pediu. Na manhã seguinte, minha mãe estava completamente curada. Uma semana se passou e a voz voltou e me disse: eu curei sua mãe, e me disse que se eu curasse sua mãe, me serviria, estou te esperando. Então, comecei a procurar por Jesus. Naquela época, não tinha lido a Bíblia, não tinha nenhuma experiência com o cristianismo e nem sabia quem era Deus, até que ele disse: meu nome é Jesus Cristo. Percebi, então, que ele não era Buda, ele não era Maomé, porque a voz disse: meu nome é Jesus Cristo. Então eu fui de igreja a igreja procurando pelo Deus que falou comigo. E costumava sentar no banco de trás, às vezes 2 ou 3 igrejas em um domingo, andando de igreja em igreja no meu bairro, e dizia: o Deus que falou comigo não está aqui. A verdade é que ele poderia estar lá, na verdade eu não sabia o que eu estava procurando. Então, quando eu tinha 18 anos, minha namorada estava comigo nessa jornada, que agora é minha esposa. Já falei, eu tinha 15 anos, ela tinha 12 na época. Então, por 3 anos, procuramos por Deus. Então, fomos a um pequeno grupo numa casa e era um monte de hippies. Na verdade, eu acho que éramos as únicas pessoas que não eram hippies. Meu amigo Steve disse: precisa vir a esse grupo caseiro. Esses são pessoas de Jesus e você vai amá-los, tem milagres lá. Eu pensei: uau, pessoas de Jesus? Então, Keff e eu fomos a essa reunião e ele disse: tem que chegar cedo, é uma casa, só cabe cerca de 50 a 100 pessoas. Se não chegar cedo, vai ter que sentar na grama. E se chegasse tarde, eles literalmente abriam as janelas e sentavam na grama e punham alguns alto-falantes da janela. Chegamos lá na hora e estávamos sentados no chão da sala. Estávamos cantando música tipo Aleluia, Aleluia. Enquanto estávamos cantando, todos esses jovens entraram na sala, a maioria ex-viciados em drogas, com cabelos compridos. Essas pessoas se levantariam e diziam: Jesus me livrou da heroína, Jesus me curou da epilepsia, Jesus me curou do câncer. E pela primeira vez em 3 anos, eu disse em meu coração: o Senhor que falou comigo está nessa sala. Estávamos sentados no chão e logo após o culto, um jovem, talvez 2 ou 3 anos mais velho do que eu, seu nome era Ken Hughes, ele disse: alguém aqui gostaria de receber Jesus? Levantei minha mão e a Cat estava no chão, eu também. Então oramos essa oração simples, recebendo Jesus em nossos corações. Após a oração, Ken se aproximou e sentou-se no chão conosco, e ele explicou em termos muito simples o Evangelho, que Jesus morreu na cruz por nossos pecados, e que o poder de Jesus, morrendo na cruz, seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados. E ele começou a nos ensinar o Evangelho por alguns minutos. E ele disse: quando recebemos Jesus, nascemos de novo, que literalmente nossos espíritos renasceram e que éramos uma nova criação em Cristo. E nós ficamos dois ali muito emocionados com a sua mensagem e tocados pelo Espírito Santo naquele dia. E ele disse: você precisa de um pai. Você é como uma criança e é chamado de discípulo. Não é só um cristão, é um discípulo e precisa de um pai. E trouxe outros 2 rapazes e disse: qual desses homens gostaria que fosse seu pai? Nós não sabíamos o que isso era, como eles faziam em todos os lugares, e escolhemos o cara que era mais bonito. O nome dele era Art Kipperman. E Art se tornou nosso pai espiritual. E nos encontramos com Art, depois com sua esposa Kathy e minha esposa Kathy. Nós nos encontrávamos toda semana em sua casa. Eles nos ensinavam sobre Jesus e sobre o reino. Essa foi a nossa introdução ao reino. Mais tarde, cerca de 1 ano depois, nos
Na verdade, foi cerca de 3 anos depois, nos mudamos para essa pequena chamada Lewiston, em Califórnia. 1 ano depois, mudamos para essa outra pequena cidade chamada Riverview. E quando nos mudamos para Lewiston, eu tive um colapso nervoso. Foi o pior tempo da minha vida, mal podia me cuidar. Havia crescido nos 3 anos que conhecia Jesus com Arthur Kipperman, e agora estavam a centenas de quilômetros dele e já não o tinha em minha vida. Orávamos todos os dias: Senhor, me dê um pai espiritual. E um dia eu estava trabalhando em uma oficina, eu estava deitado debaixo desse jipe. Eu estava chorando, dizendo: Senhor, eu estou no tempo mais difícil da minha vida e preciso de um pai. E eu vi essa voz no meu espírito que dizia: o homem dono desse jipe será seu pai. Fiquei tipo, espero que ele seja cristão. E mais tarde ele veio pegar seu jipe. Eu nunca tinha visto antes. Era um homem uns 20 anos, mais velho. Expliquei a ele sobre o serviço e fui com ele até o seu jipe. E ele provavelmente pensou: esse é o melhor serviço que já recebi. Fomos até o jipe dele e estou ali como um órfão, tipo, me escolha, me escolha. E era uma cidade de 3.000 pessoas, e estou pensando: nunca mais vou vê-lo se ele for embora. O que não é totalmente racional. Apertei a mão dele, ele fechou a porta, ligou o jipe, e eu bati na janela e ele abre o vidro. Eu disse: estava debaixo do seu jipe hoje, e o Senhor falou comigo e disse: o homem dono desse jipe será seu pai. Você é cristão? E ele disse: sim, eu sou. Ele desligou o jipe, abriu a porta e me abraçou e disse: será o meu privilégio ser seu pai espiritual. Aquele homem era Bill Derryberry. Ele ainda está na minha vida hoje. Ele se mudou para Redding alguns anos atrás. Nos reunimos todas as semanas. Ele se derramou na minha vida. Uma grande parte da minha jornada, uma grande parte de mim, ter uma conexão com Deus, experimentar um avivamento pessoal, está tão ligada a ter pais e mães espirituais que se derramaram na minha vida, que me discipularam, que me incentivaram e também me corrigiram. Em 1 Coríntios 4,15, Paulo está falando com os coríntios e ele diz: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Não é interessante? Ouvimos a todo tempo: não me siga, siga Jesus. Mas Paulo disse aos coríntios: sejam meus imitadores. Então ele continua dizendo: por essa razão eu estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, e o qual lhes mostrará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o meu ensino em toda parte, em todas as igrejas. Eu amo isso, porque sinto que há uma desconexão entre seguir Jesus e fazer parte de uma família espiritual. Estamos falando de avivamento pessoal, e não acho que tenha avivamento pessoal sem, antes de tudo, fazer uma conexão profunda em comunhão com a Igreja de Jesus e ter mentores em sua vida, ter alguém que possa te discipular, que possa falar em sua vida. Acho que tem havido uma mentira de que devemos seguir a Jesus, mas não seguir os homens. Eu gostaria de sugerir que Jesus colocou as pessoas em nossas vidas. Sim, estamos sempre seguindo Jesus. De fato, Paulo diz aos coríntios: vou te enviar Timóteo. Ele vai te ensinar meus caminhos que estão em Cristo. E quando as pessoas dizem: não me sigam, sigam Jesus, te seguindo deveria ser seguindo Jesus. Se te seguir não é seguir Jesus, eu não tenho certeza do que você está fazendo. Então, quando eu digo me siga assim como eu sigo a Jesus, minha vida deve ser um exemplo e expressão de Jesus Cristo. Mais tarde, conhecemos Bill Johnson. Ainda me lembro de encontrar Bill Johnson, ver Bill Johnson pela primeira vez em nossa pequena igreja em Riverview, Califórnia, uma pequena Assembleia de Deus. Quando o Bill chegou, havia 40 pessoas. Lembro da primeira mensagem do Bill. Estava sentado, acho que na segunda ou terceira fila. Bill se levantou e ele estava ensinando e compartilhando. Primeiro de tudo, foi a primeira vez que eu vi alguém ser tão profundo sem gritar. Bill estava compartilhando e eu
chorando e pensando, onde esse homem achou isso? Essas palavras graciosas, esse poder se movendo através de sua vida. Imediatamente fiquei muito apegado ao Bill. Essa pequena igreja começou a experimentar a bondade e o amor de Deus. E começamos a ver as pessoas serem curadas. Deus se moveu poderosamente em nossas reuniões e nossa igreja começou a crescer. Primeiro crescemos para 70 ou 80. Acho que no segundo ano estávamos completamente lotados e procurando outro prédio e tínhamos 2 cultos. E aqui nessa pequena cidade de Riverview, com 3.000 pessoas, nossa igreja cresceu para quase 3.300 pessoas. 3.000, isso seria bom. Poderíamos dizer, a cidade inteira veio para ver o Senhor, mas não era bem assim. Vimos pessoas sendo tocadas. E alguns anos se passaram e Bill e Benny começaram a ir à igreja em Toronto com o John e a Carol Arnott. E ficaram muito tocados ali. Bill voltou e um domingo ele estava compartilhando em nossa congregação. Na verdade, ele compartilhou que eles foram para Toronto e foi muito tocado em Toronto, na Vineyard. E ele compartilhou um pouco de sua experiência. Então, estávamos adorando naquela manhã. E quando estávamos começando a adorar, a Kathy está liderando a adoração no teclado, como ela costumava fazer. De repente, minha esposa, quieta, muito conservadora, cai sobre o teclado. Eu não sabia se ela teve um derrame, o que estava acontecendo. Eu estava sentado na igreja, ela começou a rir. Logo, o Bill estendeu a mão e desligou o teclado, porque ela estava deitada em cima do teclado, ela caiu no chão e estava rindo. E fiquei tipo, o que aconteceu com a minha esposa? E naquele domingo, eu tive que carregá-la para o carro. Ela riu todo o caminho até casa, chegamos em casa, lembro que era temporada de futebol, espero que ela ainda faça comida hoje. Isso não aconteceu, lembro que comemos batatas fritas e molho naquele domingo de manhã, enquanto a Kathy estava deitada no sofá, rindo e rindo. Eu estava, você está bem? Ela dizia, sim, sim, Jesus é tão maravilhoso. E assim, sim, ele é. Você está bem? Sim, sim. E essa cena se repetia toda vez que entrávamos na presença do Senhor e minha esposa frequentemente caía no chão ou simplesmente começava a rir incontrolavelmente em nossa casa. Estava na cozinha e, de repente, eu estava na cozinha, ela estava deitada no chão rindo. Ficava, uau, quanto que isso vai durar? Acho que vamos ter que comer fora mais vezes. E vimos Deus se mover tão poderosamente. Lembro do primeiro domingo que a Kathy caiu sobre o teclado. Ficamos muito chocados. Isso não era comum em nossa igreja. E a Kathy era uma espécie de protótipo de mulher não emocional. E aqui está ela deitada no chão rindo. Na terça de manhã, tivemos a reunião do conselho logo após esse incidente, e um dos meus amigos, o nome dele é Tom. Tom é um cara muito, muito alto, muito inteligente, supervisor de uma grande organização de serviços florestais. Tom e eu estávamos conversando na reunião da manhã, na terça-feira, e lembro de Tom dizendo, sabe, eu não acho que isso foi o Senhor, não vejo isso na Bíblia. E eu sinto que eu gostaria de defender minha esposa, mas talvez não devesse. Estava tentando descobrir se eu deveria dizer alguma coisa. A única coisa que eu me lembro de ter dito naquela manhã foi, ei, eu conheço a minha esposa, eu nunca vi isso acontecer em todos os anos que estou com ela. Não consigo imaginar como isso não seja Deus. E contei o que aconteceu quando ela chegou em casa, deitada no chão, estava no sofá e rindo, está feliz, está falando sobre como Jesus está se movendo em sua vida. No domingo seguinte, depois daquela reunião, quando o Tom disse, eu não acho que isso é o Senhor, estamos adorando, estamos em um teatro e os assentos estão fechados e um pouco inclinados. E durante o culto, de repente, como eletricidade atinge o Tom. Tom tem 1,80 m, ele é muito magro, e ele cai entre os assentos. Estou, tipo, 2 ou 3 fileiras atrás dele, e ele cai entre os assentos e eu fico, tipo, o que está acontecendo? E eu vou, e o Tom está entre os assentos, tendo essa manifestação, como sendo eletrocutado. E ele
tremendo, não há espaço para se mover. E vou até o Tom e me aproximo dele e digo, não acho que isso é o Senhor. E Tom olha para cima e ele está tremendo e ele diz, Valo, Tom, cala a boca. Acho que foi alguns domingos depois que sua filha, muito quieta, Hillary, acaba no chão sendo tocada pelo Espírito Santo. Toda a sua família, dentro de um mês ou dois, toda tocada. Minha família começou a ser tocada. Nós tivemos um momento poderoso. Parte do desafio para mim foi que eu estava começando a ter esse relacionamento de amor e ódio com o avivamento. Porque nada estava acontecendo comigo. Pouco a pouco, pessoas foram sendo tocadas, meu filho foi tocado poderosamente, as pessoas começaram a vir à nossa igreja e oramos por elas. Eu orava por elas e elas costumavam ter alguma manifestação como tremor, ou rir, ou chorar, cair. Tipo, bem, isso é legal. As coisas estavam acontecendo através de mim, mas não estavam acontecendo em mim. E comecei a dizer, tem a unção da Estátua da Liberdade. Nada acontece comigo. E dirigi até Reading, um domingo, costumava, quarta-feira. Bill tinha essa reunião de oração, nessa altura ele havia saído de Weaverville e havia se mudado para Bethel para ser o pastor. Ele tinha uma reunião de oração na quarta-feira, eu vim a essa reunião como um cara de negócios conectado ao Bill. E foi uma boa reunião de oração, muitas pessoas foram tocadas, eu novamente iria à reunião, nunca era tocado. Orei pelas pessoas e Deus se movia por mim, mas não em mim. Deitei no chão uma quarta-feira e alguns caras vieram, incluindo o Bill, e eles começaram a orar por mim. Eu não senti nada acontecer. Fui ao meu carro para voltar para casa em Weaverville, e quando cheguei ao carro, eu não conseguia pensar. Eu nunca bebi álcool ou usei drogas na minha vida, mas de repente me senti bêbado. Estava sentado no meu carro e pensei, não sei se consigo dirigir para casa, não sei se devo dirigir para casa, estou bêbado. Eu estava sentado no carro pensando, eu nunca experimentei isso antes, já ouvi pessoas falar sobre isso, mas nunca experimentei isso antes. Então peguei o carro e decidi, ok, é 1 hora de carro para casa, eu vou bem devagar. O que não é o meu normal. Estou dirigindo para casa e fico tipo, me sinto intoxicado. Cheguei em casa e geralmente eu vou direto para a loja de autopeças que tínhamos naquela época. Mas pensei, acho que eu devo ir para casa, acho que não posso trabalhar hoje. E fui para casa e a Kathy estava em casa, o escritório dela era em casa. Entrei na casa e ela disse, oi amor, o que você está fazendo em casa? Eu não sei. Como assim, não sabe? O que você quer dizer? Você foi à reunião de oração? Aham. Como que foi? Oh, foi tudo bem. Eu só vou deitar ali no quarto. Você está doente? Bem, eu não sei. Então fui para o quarto e me deitei e fiquei lá por 24 horas. Literalmente não me levantei. Nem me lembro de se fui ao banheiro. Deitei no chão e fiquei tipo, oh, isso é tão bom. Na manhã seguinte, me levantei para trabalhar, tomei um banho e me vesti, fui para as salas, sempre me ajoelhava e orava por 5 ou 10 minutos antes de trabalhar. Me levantei, peguei tudo e fui para a sala de manhã cedo, fui orar e acabei deitado no chão e não consegui me levantar. Então, não sei, mais ou menos às 9 da manhã, a Kathy veio. Você não está trabalhando? O que aconteceu? Eu não sei. Por que você não está no trabalho? Eu não sei. Você está doente? Não sei. Bem, o que está acontecendo? Mas eu não sei, só comecei a orar e só me sinto... Não sei. Não sei como me sinto. Eu sinto que eu não posso trabalhar. Ela disse, ok. Bem, fiquei lá o dia todo. E a noite toda, e meus funcionários estavam ligando para Kathy dizendo, ei, precisamos do Chris, ele vai vir hoje? E ela diz, acho que não. Na manhã seguinte, tomei banho, me vesti, entrei na sala, me ajoelhei e acabei no chão de novo. Isso já é o dia 3. E estou lá deitado, eu acho que eu não consigo trabalhar. Então a Kathy vem, ela não percebe que eu não estou trabalhando. Ela vem à sala e fica tipo, o que você está fazendo? Eu não sei. Como não sabe? Eu não sei isso.
estou aqui deitado, conversando com Deus, e ela diz, ok, você vai ver o Danny Silk. Danny Silk era nosso pastor na época. Ela disse, você vai ver o Danny Silk. E ela liga para o Danny, marca uma hora para mim. Não sei, vou lá tipo meio-dia. Chego lá e ele está numa reunião. Sherry Silk era a secretária na época. Ela disse, o que você está fazendo aqui? Ela disse, eu não sei. Você não sabe? Não. A Kathy me mandou eu vim ver o Danny. Eu estou aqui esperando o Danny, talvez uns 15 minutos. E Sherry se aproxima e diz, acho que vou orar por você. E ela ora por mim. Então eu estou totalmente só envolvido na presença de Deus, mas não entendendo o que está acontecendo comigo. Então ela vem para orar por mim e ela acaba no chão. Oh. Finalmente eu entro no escritório do Danny e ele diz, por que você está aqui? Eu não sei. A Kathy me mandou vir. Ele ora por mim, conversamos um pouco e vou orar por você. E ele ora por mim e nós dois vamos para o chão. Chego em casa, uma hora depois, o que a Danny falou? Eu não sei. Ele orou por mim e também foi para o chão. E estávamos na sua presença por 3 dias. E o Senhor estava me tocando. Eu disse que não sabia, porque me senti extasiado, mas não tinha explicação para o que estava acontecendo comigo. E senti como se o meu espírito estivesse sendo restaurado e renovado. O interessante é que isso foi muitos anos e eu nunca tive outra experiência assim, novamente. E tem 20 anos na Bethel e continuei com a minha unção da Estátua da Liberdade. As pessoas estão caindo por todos os lados, nas reuniões, e me lembro que as pessoas estão sendo tocadas tão poderosamente por causa da minha experiência de 3 dias, da experiência da minha esposa, da experiência do meu filho, dos meus netos, mas continuo não tendo nenhum tipo de manifestação desde então. E comecei a entrar nessa... sabe, tipo, talvez algo esteja errado comigo, talvez eu tenha pecado, talvez tenha feito algo errado. E comecei a ter um relacionamento de amor e ódio com reuniões de avivamento, porque Deus operaria através de mim, eu oro pelas pessoas, elas têm manifestações poderosas, mas não tem nenhuma manifestação acontecendo comigo. Ano após ano se passou, tivemos convidados que vinham, oravam pelas pessoas, toda a nossa congregação estaria deitada no chão, rindo ou chorando, ou sendo tocada pela presença do Senhor e tomada pela bondade de Deus. E eu seria a única pessoa de pé na sala. Às vezes eu me deitava só para não ficar tipo, ok, aqui estou, intocado pelo Senhor. Um dia, quando voltei para casa, fiquei desanimado e disse ao Senhor, Senhor está tocando outras pessoas, mas faz 20 anos, desde que me tocou assim. Estou fazendo algo errado? Existe pecado na minha vida? Existe algo acontecendo que impede de tocar assim? E o Senhor falou comigo muito poderosamente e disse, não é da sua conta como eu toco as pessoas e as manifestações que eles têm. Então ele começou a falar comigo. Comecei a chorar e o Senhor me mostrou, ele disse, quando eu toquei Sansão, ele ficou forte. E quando toquei Salomão, ele ficou sábio. E quando toquei em Elias, ele ficou rápido e passou a carruagem. E quando toquei em Bezalel, ele conseguia moldar a prata e o ouro. E ficou muito artístico. E comecei a perceber que o seu relacionamento com Deus não podia ser medido pelas manifestações que está tendo. Comecei a perceber, às vezes, medindo o relacionamento das pessoas pela manifestação que eles tinham. Na verdade, levava as pessoas à vergonha e à culpa e as fez se sentir como que Deus não as amava ou o favor de Deus não estava nelas. Comecei a perceber que, às vezes, nós levantamos e dizemos, se ama Deus, estaria queimando por Ele. E comecei a perceber que dizer às pessoas que eles devem estar com fogo por Deus não cria um lugar para que elas estejam com fogo por Deus. Mas, na verdade, a maioria das pessoas tem uma conexão mais profunda com Deus por estarem com pessoas
que estão sendo tocadas por Deus. Eu só quero dizer isso. Passar um tempo com Deus, permitir que Ele o ame e dizer o que Ele pensa de você é uma das maneiras mais poderosas de se ter um avivamento pessoal. Estar com pessoas que estão vivas em Deus, mesmo que eles estejam tendo manifestações que você não está tendo, é uma maneira maravilhosa de inspirar um avivamento pessoal em sua vida. Compartilhar sua fé com outros, lembrar-se dos atos de Deus, ser humilde, viver todos os dias cheio de fé e recontar as profecias sobre nossa vida é uma maneira maravilhosa de inspirar um avivamento pessoal em Deus. Eu quero orar por você. Deus abençoe todos que estão ouvindo hoje. Oro, Senhor, que cada pessoa que assiste esse ensino hoje seja inspirada a ter um avivamento pessoal, que eles sejam literalmente tocados de uma maneira nova, que você quer fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, você quer fazer coisas que transcendem nossas mentes e tocam nossos espíritos. E hoje, Deus, eu oro que faça isso hoje. Que as pessoas despertem, que cure corações, que cure mentes, que cure corpos, que cure famílias, que cure finanças. Este seja o dia que o Senhor fez, que estejamos felizes e que encontremos um lugar de conexão pessoal, um lugar de alegria, um lugar de refrigério. Declaro isso sobre você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa. Cara, isso foi incrível. Estou te dizendo, quando montamos essa série, queríamos tocar nas histórias de alguns de nossos encontros pessoais. Na semana passada, meu pai compartilhou sobre o dele, obviamente, o Chris compartilhou sobre o dele. Quando o Chris e eu conversando sobre isso hoje, uma das coisas que achamos que era crucial, e o Chris fez um belo trabalho compartilhando sobre o encontro que ele teve de 3 dias e brincou com essa ideia da Estado da Liberdade desde então. Acho que isso é importante porque, às vezes, no mundo do avivamento, ou mesmo das manifestações, Deus tocando pessoas, encontros e tudo mais, podemos ficar tão presos nisso, tipo, e se isso não acontecer, tem algo errado? Eu quero encerrar, antes de dar uma oportunidade à oração. Há uma diferença entre desespero e fome. O desespero é baseado na consciência de que falta, é baseado na consciência do que eu não tenho. Como crentes, como seguidores de Jesus, é importante lembrar que temos acesso a toda a abundância que Deus tem para oferecer. E é isso que eu chamo de fome. Eu estou com fome por encontro, eu estou com fome por um novo toque do Senhor, mas desespero é escolher viver um estado de descrença, como crente. Eu quero encorajá-lo, se está assistindo hoje, e enquanto ouve essas histórias, talvez esteja num lugar tipo, eu nunca fui tocado por Deus, tem sido um longo tempo, sabe, não torne a sua consciência para o que você não tem. Põe a sua atenção no Senhor e vá diante dele. Lembre-se que não é sobre a manifestação, mas também entenda que quando é tocado, algo acontece com você. Sua vida muda. É um tópico muito profundo. Aprecio meu pai e o Chris tocando nisso hoje. Eu quero dar oportunidade para pessoas, sei que há pessoas ouvindo agora que estão com fome de um novo toque do Senhor. Tipo, cara, eu estou com tanta fome. E talvez essa pandemia tenha aumentado isso ainda mais. Tipo, eu quero que Deus seja a minha única opção. Eu estou com tanta fome. E se esse é você, eu gostaria que nossa equipe orasse com você. Basta colocar no chat, no YouTube ou na Beta TV, dizendo eu quero oração. Temos equipe que entrará em contato com você no chat. E também quero dar oportunidade a pessoas que nunca deram sua vida a Jesus, que nunca disse sim a Ele. Talvez estava olhando ou só viu esse stream hoje e quando o Cristo estava falando, percebeu, cara, tem algo faltando. Há algo vazio em minha vida.
e talvez a escuridão, um vazio na minha vida. E sabe, eu quero preencher isso. Eu sinto que não tem outro ponto na vida. E hoje eu percebo que eu quero dar minha vida a Jesus, eu quero seguir a Jesus. Se é você, eu quero que faça no chat, seja no YouTube ou na Bethel TV. Diga, eu quero dar minha vida a Jesus. Temos a equipe que estará esperando por você, eles querem se conectar com você, cara a cara e levá-los a Jesus. Porque você quer preencher esse vazio com o Rei Jesus, preencher esse vazio com a promessa de perdão de todos os seus pecados e uma promessa de passar a vida eterna com Ele. Então vá em frente e faça isso no chat. Queremos agradecer por se juntar a nós hoje. Estamos orando por você, estamos empolgados com o culto no meio da semana. Vamos ter uma noite de adoração na quarta-feira à noite e vai ser um momento incrível. Deus te abençoe e tenha um domingo incrível.